Vamos para a habilidade 2 de função quadrática. Então, estou falando que tem uma empresa e o lucro dela é dado pela seguinte função quadrática, né? Aí vem a seguinte pergunta: determine a quantidade a ser produzida para se maximizar o lucro. E depois, a segunda pergunta, e o respectivo lucro. Eu peguei aqui, reescrevi a função lucro que o exercício falou que era. Então, antes de responder qualquer pergunta aqui, eu tenho que achar o valor dos coeficientes A, B e C. Então, olhando a função ali, eu sei que o A vai estar valendo menos 0,5. O B está valendo 130 positivo. E o C está valendo menos 6.000. Eu também separei aqui as duas perguntas. Uma das perguntas era: qual a quantidade que eu devo produzir que maximiza o lucro? Essa pergunta eu respondo com o x do vértice. A segunda pergunta foi: qual é o valor respectivo desse lucro máximo? Essa pergunta eu consigo responder ela calculando o y do vértice. Então vamos aqui voltar à primeira pergunta: qual o valor que maximiza o lucro? Eu já sei que essa pergunta vai ser respondida com o cálculo do x do vértice. A fórmula do x do vértice está aqui. Então vou pegar ela e só substituir os valores nos seus lugares aqui. Então vai ficar y do vértice é igual a menos, ou usar a técnica do parênteses, né, para ficar bem mais didático, dividido por 2 vezes um parênteses. O A, a letra aqui de cima é o B, né, na fórmula. Quanto vale o B? O B está valendo 130. Então aqui eu vou colocar 130. Quanto está valendo o A? O A está valendo menos 0,5. Então aqui eu vou colocar menos 0,5. Vamos colocar aqui. Então o x do vértice vai ser esse menos, só manda o 130 trocar de sinal. Então ele era positivo, ele vai ficar negativo. Então vai ficar menos 130. 2 vezes meio. 2 vezes meio vai dar 1. O 2 era positivo, o meio era negativo. Mais com menos dá menos. Então 130 negativo dividido por 1 negativo, essa resposta vai dar 130 positivo. Então acabei de responder aqui a primeira pergunta, que era: qual é a quantidade que maximiza o lucro? Acabei de descobrir que a quantidade que maximiza o lucro é 130. Agora vamos responder a segunda pergunta: qual é o valor do respectivo lucro máximo, né? Ou do respectivo lucro. Então o primeiro passo, antes de calcular o y do vértice, eu tenho que calcular delta. Porque na fórmula do y do delta, ou do y do vértice, eu preciso do valor do delta. Então por isso que eu vou calcular delta primeiro. Então já deixei aqui mais ou menos montado para agilizar o processo. Então aqui está a fórmula do delta, b ao quadrado menos 4ac. Então em cada uma dessas letras eu vou colocar os respectivos valores. Então o b vale quanto? Aqui eu descobri que o b vale 130. Então aqui eu vou colocar 130. E o a? Quanto está valendo o a? O a está valendo menos 0,5. Então aqui eu vou colocar menos 0,5. E o C, quanto está valendo o C, né? A última letra. C está valendo menos 6.000. Ficou pequenininho esse parênteses aqui. Vou colocar aqui menos 6.000. Então vou fazer essas continhas aqui. 130 elevado ao quadrado vai dar 16.900. 4 vezes meio vezes 6.000. O resultado dessa multiplicação vai dar 12.000. O 4 aqui é negativo, o meio é negativo e o 6.000 é negativo. Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Então aqui é uma equação. Vou ter que fazer uma subtração. 16.900. Eu tiro 12.000. A resposta vai ser 4.900.
Então aqui vai ficar 4.900. Acabei de calcular o delta, agora eu já posso passar para o segundo passo, que é de fato calcular o y do vértice. Então aqui já estava a fórmula do y do vértice, já deixei aqui, que é menos delta dividido por 4a. Então vou colocar aqui, ó, só colocar menos e um parênteses. O parênteses aqui tem que ser maior, né, porque o número lá é grande. O delta está valendo quanto? O delta a gente descobriu aqui, nesse primeiro passo, que está valendo 4.900. Na fórmula tinha um A. Quanto está valendo o A? Aqui, da função do segundo grau, eu descobri que o A vale menos 0,5. Então aqui eu vou colocar menos 0,5. Isso daqui vai ser, fazendo o jogo de sinais aqui, ó. Menos aqui com mais daqui, então 4.900 vai ficar negativo. Aqui vai ficar dividido por 4 vezes meio, vai dar 2. O 4 era positivo, o meio negativo, então aqui vai dar 2 negativo. 4.900 dividido por 2, isso vai dar 2.450. Positivo porque na divisão também vale a regra do jogo de sinal, né? Menos com menos dá mais também na divisão. Então a resposta é que o lucro máximo vai ser de 2.450. E essa foi a habilidade 2 de função quadrática. Então eu tinha duas perguntas. A quantidade que maximiza o lucro, eu respondo essa pergunta calculando o y no vértice. O valor do respectivo lucro, eu respondo essa pergunta. Aqui eu falei trocado, né? Calculando x do vértice, não y do vértice, é x do vértice. E o valor do respectivo lucro máximo, né? É o y do vértice. Lembrando que para calcular o y do vértice eu tinha que fazer dois passos. Primeiro calcular o delta, aí sim eu posso ir para a fórmula do y do vértice e calcular esse lucro máximo que foi de 2.450. Então se ele produzir 130 unidades, ele vai ter o lucro máximo, e esse lucro máximo é de R$ 2.450.